Olá, guerreiros e guerreiras, tudo bem? Quem fala é o Thiago Neves e hoje vamos iniciar aqui uma revisão da Lei de Abuso de Autoridade. Você que fará concursos da área policial, guardas municipais, onde tiver esta lei aí pedindo no seu edital, vai valer essa revisão, ok? Desculpe um pouco a voz, estou meio afônico, né? Uma ligeira gripezinha aqui. Ligeira gripezinha é fogo, né? E aí você, às vezes, pode notar aí que às vezes eu vou dar uma rateada, como diz no interior, né? Na voz, mas vamos lá, seguiremos, tá bom? Eu separei algumas questões, mas quero fazer uma advertência para vocês. Antes de iniciar, já é uma metodologia de estudo, já estou ensinando aqui para vocês a engenharia reversa da situação. Vocês vão pegar a Lei 13.869 de 2019 e vão ler pelo menos umas 2 vezes antes de resolvermos esta bateria de questões. Quando iniciarmos a próxima bateria de questões, o próximo bloco, estou falando aqui no bloco 1, né, dessa saga, você vai fazer a mesma coisa. Isso daí vai gerar um gatilho de memória na hora da prova. E também, quando você estiver estudando, as coisas vão ficar mais claras para vocês, tá bom? Vocês não terão, assim, tanto problema para entender a matéria de forma mais concreta, ok? Vamos lá. Seguiremos. A primeira questão aqui foi uma prova para perito criminal no DF, tá? Adaptei a questão, né? E vamos lá. Nos termos da Lei 13.869 de 2019, constitui a Lei de Abuso de Autoridade, né? Então, nesse caso, qual que é a conduta que a gente pode enquadrar? Constitui abuso de autoridade qualquer atentado a. Se você quiser pausar, tá? Para tentar resolver a questão, mas se você já leu a lei ali, os fatos tipificados ali, as condutas que constituem os crimes, você já vai matar a charada, tá? Já vou responder para vocês qual a alternativa correta é a nossa letra A, inviolabilidade do domicílio, tá? Trazendo aqui o fundamento, artigo 22 da Lei 13.869 de 2019, né? É uma conduta que constitui crime invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, quer dizer, contra a vontade do morador, né? Fazendo o link ali com o artigo 5º da Constituição, inviolabilidade do domicílio, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, tá certo? Primeira questão resolvida, e você vai fazer suas anotações, seu resuminho, se for o caso, imprima a legislação, imprima a lei com marca-texto, vai rabiscando, né? E vai colocando alguns resuminhos mais objetivos de acordo com o seu entendimento. Isso aí vai se tornar um ótimo material de revisão, ok? Revisão final. Próxima questão adaptada. Durante uma atividade na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, aqui é uma prova que foi aplicada no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa, o cargo de agente legislativo, que é um funcionário público, tá? Então ele colocou aqui uma historinha, né, como se fosse um caso prático, né, para que o candidato ali verificasse qual seria a conduta praticada pelo agente público. Durante uma atividade na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, alguns manifestantes quebraram móveis e danificaram as instalações do prédio, além de agredirem algumas pessoas na sala de audiência pública. Os agentes de segurança do prédio contiveram aqueles agressores e os mantiveram sob sua guarda até as autoridades policiais comparecerem e adotar as medidas legais correspondentes. Nesse intervalo de tempo, alguns agentes utilizaram uma placa que colocaram no pescoço dos manifestantes com dizeres: animais irresponsáveis não merecem liberdade, mas que fosse visto e ridicularizado perante os presentes. Qual foi o ato cometido por esses agentes? Já respondendo para vocês, cometeu sim abuso de autoridade. Vamos lá
Artigo 13. Constranger o preso ou detento, aquele que estiver sob tua custódia, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a, pulando para o inciso 2º, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Até parece que a lei vai autorizar algum constrangimento, né? Umas redundâncias, às vezes, do processo é, legislativo aí que não precisava nem falar isso, né, pessoal? Se a gente fosse partir pelo princípio da legalidade, a questão de lógica, né? Dignidade da pessoa humana, ok? Então, vamos lá. Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes, Bahia, Guarda Municipal, uma questãozinha foi adaptada de acordo com a Lei de Abuso de Autoridade. É correto afirmar que o abuso de autoridade sujeitará o seu autor. Quais são as combinações ou uma das combinações? Você leu ali, ok? A lei já respondendo, porque aqui a gente está fazendo um ritmo de revisão, porém, mesmo que você não tenha visto a lei, logicamente, você vai se atentar a esses detalhes. É para que isso daqui acenda, né? Salte os seus olhos na hora da prova. Opa, essa questão aqui eu já verifiquei, eu já vi essa parte, eu vou acertar. Então, aqui, a suspensão do cargo com perda de vencimentos e vantagem. A alternativa A falava em suspensão temporária do cargo sem perda de vencimento. O B, advertência escrita por período de 180 dias. Advertência por período, né? Não seria uma suspensão por período? Então, já foge um pouco aqui do raciocínio legal, né? D, a demissão temporária sem a perda dos vencimentos. Como que você vai demitir temporariamente, né? Para quem não sabe, há uma diferença entre exoneração e demissão. Exoneração, logicamente, é a perda do vínculo do funcionário público, apesar desse nome feio, né? Não é por conta de uma combinação, não é por uma punição. Quando o agente público é punido com pena de desligamento, se chama demissão. Você é demitido do serviço público. E quando você é demitido a bem do serviço público, é pior ainda, tá? Então, exoneração, por exemplo, eu vou, entre aspas, pedir as contas, né? Quando você chega na empresa, vou pedir as contas, eu vou embora. É a mesma coisa, se chama exoneração, tá? Mas quando a pessoa, o funcionário público recebe uma pena, uma combinação, né, de se desligar, né, sem a sua vontade, por exemplo, do serviço público por conta de uma punição, se chama demissão. E como que alguém vai ser demitido temporário e depois recontratado, né? Não é uma empresa para que isso aconteça. O vínculo é jurídico, tá? Não é vínculo contratual, né, do direito privado, ok? Vamos lá. Fazendo uma distinção preliminar aqui, né, a lei ela prevê tanto aquelas penas privativas de liberdade, que é a prisão propriamente dita, ok? A gente tem prisão cautelares, que acontecem durante a instrução processual, até mesmo durante o inquérito policial com a temporária, a gente tem a preventiva, e aí também a decorrente da condenação final também, né? Transitado em julgado, a gente tem uma pena privativa de liberdade. Substituindo a pena privativa de liberdade, teríamos aí penas restritivas de direito, né? Então, nesse caso, poderia ser uma multa ou fazer com que o autor ali, o condenado, deixe de praticar certa conduta. Então, aqui a suspensão do cargo com perda de vencimentos e vantagens está elencado ali no artigo 5º da Lei 3.869 de 2019 como uma forma de você atribuir uma pena que não seja privativa de liberdade, ok? Ó, as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei são, e no inciso 2º está, suspensão do exercício do cargo, da função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Se é uma pena, o cara não vai ter uma regalia de ficar suspenso das funções públicas recebendo ainda a sua remuneração, tá?
tá? Se é uma pena, isso daí não é férias, não é licença remunerada, ok? Isso aqui é uma combinação legal, beleza? Vamos lá. A próxima. Agora, questão de certo e errado, bem mais objetiva. Eu vou ler aqui. Essa prova aqui é DPEM, tá? Departamento Penitenciário Federal, Agente Penitenciário Federal, com base na lei contra abuso de autoridade, julgue o item subsequente. Olha lá. Nos crimes de abuso de autoridade, a ação é pública condicionada à representação da vítima, pois a falta dessa representação impede a iniciativa do Ministério Público. Está certo ou está errado? Errado. Pessoal, o artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade diz assim: os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Não depende da vontade da vítima, ok? O Ministério Público vai lá e precisa, tá? Pelo princípio da indisponibilidade, apresentar a denúncia. E, consequentemente, a pessoa será processada, ok? E na inércia do Ministério Público, o particular poderia sustentar aí, no caso, uma ação privada subsidiária da pública, tá? Na inércia do Ministério Público, se o Ministério Público deixar de promover a ação pública incondicionada, o particular poderá promover ação privada subsidiária no prazo de 6 meses, ok? Como está lá na lei. Vamos lá. Outra. O particular que atuar em coautoria ou participação com uma autoridade pública no cometimento de crime de abuso de autoridade não responderá por esse crime porque não é agente público. A gente sabe que ali quem pratica crime de abuso de autoridade são crimes próprios, né? Então, quem é funcionário público, no exercício da função, ou aqueles equiparados, tá? Mesmo sem remuneração, sendo de forma permanente ou transitória. Porém, porém mesmo, tá? O particular poderia, é lógico, reconhecendo essa condição do funcionário público ali, em participação ou coautoria, praticar o mesmo crime. A questão está falando aqui que está afirmando que o particular não responderá por esse crime por não ser agente público. Essa questão estaria correta? Vamos lá. Questão errada. Trazer a fundamentação aqui para vocês. Olha, preste atenção. Isso aqui pode despencar na sua prova. A Lei de Abuso de Autoridade, a 13.869 de 2019, descreve crimes próprios. Ok, isso aqui eu já falei para vocês. Ou seja, aqueles que exigem uma qualidade especial do agente. Na hipótese, os crimes previstos na referida lei são praticados por agentes públicos, servidores ou não, tal como estabelecido no seu artigo 1º. Ocorre que os crimes próprios admitem coautoria e participação, mesmo de pessoas que não ostentem a qualidade exigida pelo legislador. Assim, os agentes públicos podem praticar os crimes de abuso de autoridade, contando com a contribuição de outras pessoas, as quais, mesmo não sendo agentes públicos, responderão também pela lei de abuso de autoridade, em função das determinações contidas no artigo 30 do Código Penal. Este dispositivo orienta que os dados de natureza subjetiva de um tipo penal, quando elementares do crime, nesse caso, os dois praticaram ali o abuso, se comunicam aos coautores e partícipes. Portanto, o particular em coautoria ou participação nos crimes de abuso de autoridade praticados por uma autoridade pública responderiam também pelo mesmo crime que este, pois a condição de agente público elementar da natureza subjetiva se comunicaria aos concorrentes. A gente está falando aqui, tem os crimes, né, que é comum a todos, todos podem praticar. Às vezes a lei traz uma particularidade, alguns crimes que determinadas pessoas podem cometer, são os crimes próprios
Restringindo mais ainda, a doutrina fala que existiria crimes de mão própria. Esses crimes de mão própria, ali não poderia nem um particular, em tese, participar, tá? São os crimes bem específicos. Dá um exemplo ali do infanticídio, né? A mãe ali, em estado puerperal, depois de ter ali nascido o seu bebezinho, né? Pratica ali homicídio contra o bebezinho, seu filho, né? Que ali se chamará infanticídio, né? Então, nesse caso, ela é um crime bem fechado, um crime de mão própria, algo que, igual falso testemunho, né? A pessoa precisa ostentar a condição de testemunha para praticar o crime. Um terceiro que não é testemunha poderia praticar? Não, porque é um crime de mão própria, é um crime mais restrito do que o crime próprio, né? Então, nesse caso, salientando aqui que o crime próprio, aqui em comento, é o crime de abuso de autoridade. Então, permitindo que o particular participe, sim, e pratique a mesma conduta da autoridade. Ok? Vamos lá. Próxima. Constitui abuso de autoridade. A. Levar à prisão e nela deter quem não se propõe a prestar fiança. É nesse caso, vírgula, permitida em lei. B. Deixar o delegado de polícia injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. C. Submeter pessoa após fundada suspeita à revista pessoal, mesmo sem a sua vontade. D. Deixar de comunicar imediatamente ao representante do Ministério Público, o famoso parquê, né? A prisão ou detenção de qualquer pessoa. Gente, a letra A fala que é permitida em lei a fiança e lógico, a autoridade ela vai determinar o pagamento da fiança, tá? Tá em lei. Então não haveria nenhum abuso de autoridade se está permitido em lei, e lá exigir que a pessoa recolha a fiança. Então, a alternativa A está errada. B. Deixar o delegado de polícia injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Essa aqui é a nossa questão, tá? Isso aqui está tipificado ali na lei de abuso de autoridade. Ok? Vamos lá. C. Submeter pessoa após fundada suspeita à revista pessoal, mesmo sem a sua vontade. Pessoal, se você está no exercício da função, do seu poder de polícia, por exemplo, há uma fundada suspeita de uma conduta ou de um crime, você vai proceder na revista pessoal, se for o caso. Muitas das vezes, sem a vontade da pessoa, lógico, mas sem, logicamente, ofender a dignidade dela, tá certo? Porque senão você estaria agindo com excesso de poder, né, com desvio de poder, ok? De deixar de comunicar imediatamente ao representante do Ministério Público a prisão ou detenção de qualquer pessoa. A lei fala em autoridade judiciária, não fala em Ministério Público. A sua prova poderia vir aí também com autoridade policial, né? Não comunicar autoridade policial, não comunicar Ministério Público, não comunicar outra autoridade que não seja autoridade judiciária. Então estaria errado. Então a lei fala de autoridade judiciária, deixar de comunicar imediatamente o representante, quer dizer, nem representante, a autoridade judiciária, a prisão ou detenção de qualquer pessoa, tá? Ok? Ministério Público não tem na lei ali essa exigência de comunicar ao Ministério Público, ok? Vamos lá. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. VUNESP, investigador de polícia, adaptada. Hércules, delegado de polícia, executou uma prisão temporária, mas deixou de comunicar ao juiz competente de imediato a prisão da pessoa, mesmo estando obrigado a fazê-lo. Segundo as leis brasileiras, essa omissão de Hércules constitui crime de... A gente está falando desta lei, né? Então, e o fundamento, Tiago? O fundamento está lá. Deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Pessoal, alerta, atenção. Prisão temporária ou preventiva, é imediato, tá? Prisão temporária ou preventiva e o flagrante também. E o flagrante é na forma da lei, ali, né? No prazo estipulado em lei. Porém, às vezes demora para você ali fazer todas as peças do flagrante, coisa e tal. E isso aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, na maioria das comarcas, é feito de forma digital. Então, o inquérito digital ali é encaminhado ali para o juiz, ok? Então,
não tem esse problema. Mas aqui, pessoal, a gente está falando do cometimento de abuso de autoridade, tá? Deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva, ok? Temporária e preventiva. Comunicar quem? Autoridade judiciária. Quem é? Juiz, ok? Juiz. Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, os crimes de abuso de autoridade, aos que dispõe o Estatuto do Idoso, blá, 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 blá. Questão CESP é assim, né? Ela coloca um enunciado gigantesco, né? Muitas das vezes referente a outro assunto, porém ela vai te pedir ali na execução do enunciado o que você quer, o que eu vou te pedir. No que se refere ao crime de abuso de autoridade, admite-se as modalidades dolosa e culposa? Então, pessoal, admite. Errado. Precisa ser a título de dolo, vontade de cometer, vontade de cometer. Parágrafo 1º dos primeiros artigos ali da lei de abuso de autoridade. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticado pelo agente com a finalidade específica. Finalidade específica. Isso aqui vai cair nessa prova. De prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Vitor Eduardo Rio Gonçalves e José Paulo Baltazar Júnior ensinam que o tipo subjetivo do crime de abuso de autoridade é o dolo, inexistindo a forma culposa. Exige-se, além disso, o especial estado de ânimo de agir com o fim de abusar, ou seja, de utilizar com excesso ou de forma desviada a autoridade concedida ao servidor. Beleza? Foco, fé e força! Gostou? Senta o dedo no like aí. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Logo voltaremos com o bloco 2, aí comentando, destrinchando a lei de abuso de autoridade para você gabaritar nessa prova, ok? Forte abraço, até mais. Bons estudos, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, ó. Vamos lá. Falou, fui.